Capítulo 261 Lute contra veneno com veneno. Quando Zhou Wen esfaqueou o monstro, ele explodiu novamente em uma massa de líquido preto. Zhou Wen convocou apressadamente seu animal de estimação para bloqueá-lo. Com a maioria de seus outros animais de estimação mortos em combate, Zhou Wen convocou o fraco Dr. Darkness para bloquear o líquido preto. Zhou Wen originalmente imaginou que o Dr. Darkness seria morto instantaneamente, mas para sua surpresa, o corpo do Dr. Darkness ficou preto devido ao vírus, mas não morreu imediatamente. Dr. Darkness usou uma certa técnica e uma seringa apareceu em uma mão. Ele apontou a seringa para seu braço e a enfiou. Zhou Wen só viu o líquido da seringa sendo empurrado para dentro de seu corpo antes de perder o luxo do tempo para olhar mais longe. O monstro tomou forma e atacou novamente. Depois de lidar com ele por um tempo, Zhou Wen foi gradualmente deixado em desvantagem. Naquele momento, ele percebeu que o Dr. Darkness havia corrido para ajudá-lo no combate. O bisturi em sua mão brilhava com um feixe de lâmina fina. Embora fosse inútil, deixou Zhou Wen um tanto surpreso. Mesmo o guerreiro dourado de 3 olhos e a besta de armadura dourada não conseguiram resistir ao terrível veneno depois de entrarem em contato com o líquido preto. Mesmo que se transformassem em armaduras, ainda estariam corroídos. O corpo do Dr. Darkness não era tão forte quanto o do guerreiro dourado e da besta de armadura dourada, no entanto, ele ainda sobreviveu após entrar em contato com o líquido preto. Além disso, após um curto período de tempo, ele tornou-se enérgico e animado. Era como se ele nunca tivesse sido ferido. Zhou Wen não era páreo para o monstro, então ele foi rapidamente forçado a bloquear o líquido preto que espirrou do corpo do monstro. Desta vez, Zhou Wen convocou o Dr. Darkness para ajudá-lo a bloqueá-lo. Para sua surpresa, o Dr. Darkness ficou ainda mais forte desta vez. Seu corpo foi manchado com o líquido preto, apenas para ficar preto com o contato e então recuperar rapidamente suas cores rosadas. Além da corrosão de sua carne, ele não sofreu nenhum dano causado pelo vírus. Isso deixou Zhou Wen muito surpreso. Embora o líquido preto no corpo do monstro fosse altamente corrosivo, não era letal o suficiente. Zhou Wen ainda tinha uma maneira de lidar com isso. No entanto, o vírus no líquido preto era algo contra o qual Zhou Wen não conseguiu se defender. Ele foi basicamente morto pelo vírus todas as vezes. No entanto, o Dr. Darkness era imune a isso e parecia ter resistência adequada contra as forças corrosivas do líquido preto. Como Zhou Wen ficou tão surpreso, aquele momento de distração permitiu que uma gota do líquido preto do monstro respingasse nele. O gás preto surgiu imediatamente do corpo do avatar cor de sangue enquanto se expandia rapidamente. Zhou Wen sabia que algo estava errado quando de repente se lembrou da cena do Dr. Darkness se esfaqueando com uma seringa. Ele imediatamente pensou em algo. Dr. Darkness, use combater veneno com veneno. Zhou Wen deu a ordem. Sem qualquer hesitação, o Dr. Darkness cumpriu a ordem de Zhou Wen. Uma seringa apareceu em sua mão e perfurou o corpo do avatar cor de sangue, injetando o veneno no corpo do avatar cor de sangue. Zhou Wen imediatamente sentiu uma dor espasmódica espalhada por todo o seu corpo, mas a dor diminuiu a velocidade de propagação do vírus do monstro, impedindo-o de morrer tão rapidamente quanto antes. Na verdade funciona. Zhou Wen estava apenas tentando, ele nunca esperou que fosse tão eficaz. Embora a dor fosse intensa, ele não morreu. No entanto, o veneno só poderia resistir temporariamente ao vírus e impedir que ele se espalhasse dentro de seu corpo. Não havia sido eliminado. Ao que parece, Dr. Darkness não tem medo do vírus apenas por causa de Fight Poison with Poison. Tem muito a ver com seu próprio físico e com a providência da vida. Zhou Wen persistiu por mais algum tempo antes de ser pulverizado pelo líquido preto mais uma vez. O vírus em seu corpo excedeu o veneno que o Dr. Darkness injetou nele, e o vírus começou a se espalhar novamente. Zhou Wen rapidamente fez com que o Dr. Darkness injetasse mais veneno nele usando Fight Poison with Poison.
Depois de injetar 2 lotes de veneno, o vírus no corpo de Zhou Wen se estabilizou novamente. Porém, o veneno que o Dr. Darkness injetou foi extremamente estimulante para seu corpo. Isso fez Zhou Wen sentir dor como se estivesse sendo picado por agulhas e quase tropeçou no chão. O avatar cor de sangue foi finalmente morto. Não foi que o monstro tivesse arrancado sua cabeça, mas sim que ele havia entrado em contato com mais um pouco do líquido preto. Depois de injetar o veneno novamente, o avatar cor de sangue não aguentou mais fisicamente. Pelo que parece, Fight Poison with Poison não pode ser usado constantemente. Depois de injetar mais do que uma certa quantidade de veneno, causará danos tremendos ao corpo. Zhou Wen ficou um tanto desapontado ao imaginar que havia encontrado uma maneira de lidar com o monstro. Pelo que parece, foi apenas temporário. Por outro lado, a resistência do Dr. Darkness ao vírus estava cada vez maior. Ele poderia realmente ignorar o vírus da chuva de sangue e do monstro. Infelizmente, ele ainda estava no estágio lendário e tinha poucas habilidades de combate. O monstro poderia facilmente arrancar sua cabeça. Caso contrário, com suas habilidades, ele teria contrariado perfeitamente tais monstros. Dr. Darkness foi um épico em primeiro lugar. Foi apenas porque Zhou Wen não tinha energia primordial suficiente em sua incubação que ele caiu para o estágio lendário. Quando ele evoluísse para um corpo maduro, ele poderia ser capaz de conter aquele monstro. Embora tivesse tais pensamentos, Zhou Wen sabia que era impossível para o Dr. Darkness evoluir para sua forma madura em tão curto período de tempo. As habilidades do Dr. Darkness permitiram que Zhou Wen ganhasse a habilidade de circular um pouco mais ao redor do monstro. No entanto, Fight Poison with Poison foi muito doloroso. Seus órgãos pareciam estar sendo picados por agulhas, algo que as pessoas comuns achariam difícil de tolerar. Depois de injetar o veneno algumas vezes, Zhou Wen descobriu algo estranho. Fight Poison with Poison do Dr. Darkness parecia ter características mais resistentes contra o vírus. No início, Zhou Wen precisou de uma injeção após entrar em contato com 1 ou 2 gotas de um líquido preto. No entanto, depois de algumas vezes, Zhou Wen descobriu que o Dr. Darkness precisava de muito pouco veneno para controlar o vírus. Além disso, os seus efeitos restritivos estavam a melhorar. Ele está crescendo? O vírus aqui fez o Dr. Darkness crescer rapidamente. Zhou Wen entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Quando Zhou Wen percebeu isso, ele permitiu conscientemente que o Dr. Darkness entrasse em contato com ainda mais veneno. A chuva de sangue que estava por toda parte e o líquido preto no corpo do monstro eram todos candidatos a serem seus nutrientes. À medida que o veneno com o qual o Dr. Darkness entrou em contato aumentou, sua resistência ao vírus aumentou. Além de suas características físicas serem inferiores às do monstro, ele eventualmente se tornou imune ao vírus do monstro. Além disso, seu uso de Fight Poison with Poison tornou-se cada vez mais eficaz. Como resultado, uma injeção do Dr. Darkness após o avatar cor de sangue fazer contato com algumas gotas de um líquido preto acabou sendo uma overdose, fazendo com que o avatar cor de sangue fosse envenenado até a morte. Zhou Wen mais uma vez ficou na frente do monstro. Quando o Dr. Darkness o ajudou a bloquear o líquido preto, o sistema de repente produziu uma notificação. O Dr. Darkness atingiu o requisito de crescimento e evoluiu para um corpo maduro. Após a notificação do sistema, uma estranha mudança ocorreu no corpo do Dr. Darkness. Fluxos brancos de luz emitidos de seu corpo. A túnica branca do médico brilhou com os raios de luz quando uma aura aterrorizante irrompeu dele. Fim do capítulo. Capítulo 262 Retornando ao estágio épico. A luz surgiu do corpo do Dr. Darkness, formando uma projeção de sombra de um médico sobre sua cabeça. Não era outro senão o Dr. Soul-Life Soul que Zhou Wen tinha visto antes. Vendo o monstro atacando-o novamente, o Dr. Darkness levantou o bisturi em sua mão enquanto o Dr. Soul se movia também. Ele segurou o bisturi formado pela luz e enfiou-o no monstro.
O corpo originalmente correndo do monstro parecia estar pregado no chão quando parou de se mover. Zhou Wen ficou encantado. Ele sabia que o Dr. Darkness havia retornado ao estágio épico. Ele finalmente tinha um lutador poderoso que poderia ser usado. Bam! Porém, o corpo do monstro se transformou em um líquido preto e explodiu. O doutor, surpreendendo-o com a sombra do bisturi, perdeu instantaneamente o efeito. No entanto, o líquido negro do monstro foi inútil contra o Dr. Darkness. Mais uma vez se condensou em um monstro e em um instante estava atrás do Dr. Darkness. Queria arrancar a cabeça do Dr. Darkness com sua vantagem de velocidade. Mas agora, o Dr. Darkness evoluiu para o estágio épico e ele poderia acompanhar. Com um leve lampejo de seu corpo, ele conseguiu desviar de suas mãos. Ao mesmo tempo, o bisturi em sua mão esquerda brilhou rapidamente, cortando continuamente o corpo do monstro. Num piscar de olhos, o bisturi cortou o corpo do monstro em vários pedaços. No entanto, o corpo do monstro não foi afetado de forma alguma. Ele rapidamente se fundiu em um só e atacou o Dr. Darkness mais uma vez. Zhou Wen tornou-se um espectador na batalha entre as duas criaturas épicas. Aproveitando a oportunidade, ele deu uma olhada nas informações do Dr. Darkness após sua evolução. Doutor Escuridão, Providência de Vida Épica, Mão Esquerda Dourada. Alma de Vida, Doutor. Força da Alma, 27. Velocidade, 40. Constituição, 29. Energia Primordial, 39. Habilidade de Talento, Bisturi, Combater Veneno com Veneno, Luz de Penetração. Forma Companheira, Alma. Era um pouco diferente dos atributos do Epic Dr. Darkness original. As 4 estatísticas básicas aumentaram, mas ainda estavam concentradas principalmente em velocidade e energia primordial. Isso não foi uma grande mudança. A maior transformação foi sua forma companheira. Dr. Darkness não tinha uma forma de companheiro anteriormente, mas agora ele tinha. Zhou Wen não entendia muito bem o que era uma forma de alma companheira. Enquanto Zhou Wen pensava sobre isso, de repente ele viu uma luz estranha saindo dos olhos do Dr. Darkness. Os olhos do Dr. Zhou também se iluminaram. Com isso, 4 raios brilharam no corpo do monstro, sobrepondo-se como um holofote, iluminando o corpo do monstro. O feixe de luz não teve nenhuma letalidade. Zhou Wen sabia que provavelmente era a habilidade Luz de Penetração do Dr. Darkness, mas ele não sabia quão eficaz era. No segundo seguinte, o Dr. Darkness se moveu. Ele segurou o bisturi na mão esquerda e desapareceu como um truque de mágica. Ele foi incrivelmente rápido enquanto movia o bisturi com trajetórias quase indiscerníveis. O monstro que voou em sua direção foi esfaqueado na cintura. Desta vez, o monstro não explodiu em um líquido preto. Zhou Wen pensou ter ouvido algo quebrar dentro de seu corpo. No segundo seguinte, o monstro deu alguns passos para trás e explodiu, transformando-se em uma poça de líquido preto. Porém, desta vez, ele não renasceu novamente. Em vez disso, ele lentamente se fundiu na lama, deixando apenas um cristal para trás. Uma notificação apareceu no jogo. Criatura épica morta, Wang Liang. Cristal dimensional descoberto. No entanto, Zhou Wen não pôde deixar de ficar surpreso ao ver claramente o nome do cristal. O cristal dimensional era diferente do que ele tinha visto antes. O tamanho do pequeno cristal preto não era óbvio no jogo. Ele estimou que fosse do tamanho de um ovo de codorna, mas seu nome era um pouco estranho. Cristal venenoso, 7. Zhou Wen fez com que o avatar cor de sangue pegasse o cristal do vírus, e o sistema de jogo imediatamente perguntou se ele queria absorvê-lo. Zhou Wen escolheu absorvê-lo e logo uma força estranha se fundiu em seu corpo. Então, ele olhou para os atributos do avatar cor de sangue e percebeu que suas estatísticas haviam mudado de 4 tipos diferentes para 5. O novo atributo era veneno e seu valor era 7. Zhou Wen não sabia muito sobre assuntos épicos, ele também não sabia para que servia o atributo veneno. No entanto, ele logo descobriu que havia obtido muitos benefícios após obter um atributo veneno de 7 valores.
Isso porque ele poderia resistir diretamente à chuva de sangue e não ser reduzido a um lunático pelo veneno. Pelo que parece, a estatística veneno me dá uma imunidade viral muito boa. No entanto, ainda preciso testar mais a fundo o quão forte é essa resistência. Zhou Wen estava de bom humor enquanto continuava caminhando com o Dr. Darkness. Ele já havia perdido muito tempo aqui. Ele teve que correr para as ruínas o mais rápido possível. Depois de caminhar mais de meio quilômetro, um monstro apareceu na sua frente. Zhou Wen originalmente imaginou que era um Wangliang, mas após uma inspeção cuidadosa, algo estava errado. O monstro que apareceu não era um Wangliang, mas sim uma criatura muito estranha. A cabeça da criatura parecia a de um ancião sem chifres. Seu corpo era como o de um leão, sua cauda como a de um crocodilo. Seu corpo também estava coberto por pele de crocodilo. O coração de Zhou Wen agitou-se. Aquele que matei anteriormente foi um Wangliang. Poderia ser este o Shi de Shimei-Wangliang. Era comum usar o termo Shimei-Wangliang para descrever monstros das montanhas e rios do Distrito Leste. Mesmo que alguém não reconhecesse a palavra, a maioria das pessoas no Distrito Leste poderia adivinhar que essa frase era usada para descrever todos os tipos de pessoas más. E com essas 4 palavras tendo o radical, fantasma, em seus personagens, significava uma espécie de fantasma ou monstro. Com base no que Zhou Wen sabia, o termo, Shimei-Wangliang, representava 3 tipos de monstros. Wangliang referiu-se ao fantasma das pragas segundo a lenda. Também havia histórias de que ele era um dos lendários 5 imperadores dos tempos antigos, o terceiro filho de Zuanshu que morreu afogado. Embora fosse uma história e não pudesse ser levado a sério, desde que Wangliang apareceu, uma criatura tão estranha na frente dele poderia ser apenas o Shi de Shimei-Wangliang. Isso porque a lendária Mei, ou súcubo, era um fantasma encontrado em montanhas e florestas. Era um espírito da madeira que não combinava com a imagem do monstro à sua frente. Por outro lado, era um fantasma parecido com uma fera. Também houve histórias de que era um dos 9 filhos do dragão. Parecia o monstro na frente dele. No entanto, estes eram contos. Eles podem não ser iguais à criatura dimensional à sua frente. Vendo o monstro avançando, Zhou Wen ordenou que o Dr. Darkness avançasse. Doutor, Sou também condensou um bisturi feito de luz enquanto golpeava o monstro com a arma brilhante. Rugido. O monstro soltou um rugido quando chamas negras explodiram de seu corpo, transformando-o em uma alma vital que estava na forma de um dragão negro. Sem esperar a reação do Dr. Soul, ele o engoliu com uma só mordida. Ah! Dr. Darkness gritou de dor. A dor de uma potência ao ter uma alma vital devorada era uma dor insuportável que era semelhante a ter seu coração arrancado. Enquanto o Dr. Darkness estava com dor, o monstro se lançou sobre ele e o engoliu. Zhou Wen controlou o avatar cor de sangue e circulou até as costas do monstro com passos fantasmas, apunhalando sua cintura macia com sua lança do governante. No entanto, antes que Overlord Spear pudesse apunhalar a cintura do monstro, o dragão negro semelhante a Life Soul expeliu fumaça negra no avatar cor de sangue. Isso se assemelhava a uma erupção vulcânica ao envolver o corpo do avatar cor de sangue. Fim do capítulo. Capítulo 263 Ruínas do campo de batalha. Sem dizer uma palavra, Zhou Wen convocou seu sino de ar roxo em Yang e apontou-o para a fumaça negra. A fumaça negra parecia ter sido sugada quando entrou no sino de ar roxo em Yang. Em um piscar de olhos, foi sugado. O monstro parecia um pouco confuso enquanto olhava para o sino de ar roxo em Yang com seus olhos estranhos. Zhou Wen segurou a campainha e sacudiu-a para o monstro. Fumaça preta jorrou imediatamente do sino, envolvendo o corpo do monstro. Quando a fumaça negra tocou suas escamas, ela imediatamente penetrou. Os olhos do monstro rolaram para trás quando ele caiu no chão. Puta merda, essa fumaça preta é tão poderosa. Até envenenou o monstro até a morte. Zhou Wen ficou alarmado, mas após uma inspeção mais detalhada, percebeu que o monstro não havia morrido. Ele só tinha adormecido.
O monstro adormeceu e sua alma vital pareceu perder o controle. Ele flutuou acima de sua cabeça imóvel. Como Zhou Wen pôde perder uma oportunidade tão boa? Ele avançou com a lança do Overlord na mão e esfaqueou o monstro no abdômen. Ever Victorious mostrou seus efeitos quando a ponta da lança perfurou o abdômen do monstro. Um buraco foi aberto no abdômen do monstro e sangue negro imediatamente fluiu. Não se sabia qual era a força da fumaça negra, mas depois de ter um buraco tão grande esfaqueado, o monstro não reagiu apesar de sangrar excessivamente. Continuou dormindo profundamente, deixando Zhou Wen surpreso. Zhou Wen naturalmente não seria misericordioso com isso. Ele o esfaqueou de novo, esfaqueando-o por um total de 18 vezes antes que o monstro finalmente morresse. A alma da vida semelhante a um dragão negro também se despedaçou. Uma notificação apareceu no jogo: matei a criatura épica, Shi. Cristal dimensional descoberto. Zhou Wen viu que o cristal dimensional que caiu era um cristal de força com 32 pontos. Embora seu valor fosse muito alto para ele, o limite de Zhou Wen era de 21. Era inútil, por melhor que fosse. Depois de absorver o cristal de força de valor 32, Zhou Wen sentiu que estava cheio de força. Sua fadiga anterior foi eliminada, mas seu status de força não aumentou. Permaneceu em 21 pontos. Já que Wang Liang e Shi apareceram, deveria haver um Mei. Eu me pergunto que tipo de criatura é a Mei. Zhou Wen estava cheio de curiosidade. No entanto, ele não estava tão entediado a ponto de procurar deliberadamente pela Mei. Ele se dirigiu para as ruínas através da chuva de sangue antes de encontrar outro Wang Liang. Com um Dark Doctor para contê-lo, foi bastante fácil matá-lo. No entanto, não derrubou nenhum cristal de veneno e apenas derrubou um cristal de velocidade comum. Era inútil para Zhou Wen agora. Enquanto avançava em direção às ruínas, ele encontrou vários Wang Liang e Shi. No entanto, ele não viu a Mei, nem caiu nada útil. Depois de lutar a noite inteira, Zhou Wen finalmente chegou ao local onde o mapa marcava as ruínas. Ele não estava com pressa de fazer o avatar cor de sangue se aproximar quando viu os pilares de pedra quebrados e as paredes de pedra que estavam no meio da chuva de sangue não muito longe. Em vez disso, ele pegou as informações que Ansheng havia distribuído antes de sair e leu-as novamente com atenção. Segundo as informações, a Liga enviou mais alguns grupos de pessoas às ruínas para encontrar Ouyang Ting e os outros. Porém, quando entraram nas ruínas, morreram sem motivo explicável. Mesmo os especialistas da Epic não foram exceção. Até agora, eles não haviam encontrado o motivo. Foi também por isso que sentiram que o ex-diretor e os demais já estavam mortos por dentro. Por isso, não enviaram mais equipes de busca e resgate. A ajuda só veio quando a família An recebeu a notícia. Zhou Wen observou as ruínas de longe, na esperança de encontrar alguma pista, por menor que fosse. No entanto, havia símbolos antigos neles que ele não conseguiu decifrar. Não importa como ele olhasse para eles, ele não conseguia dizer nada. Ainda terei que arriscar minha vida para explorar o caminho. Zhou Wen convocou o Dr. Darkness e a Noiva Fantasma. Juntamente com o Guerreiro Dourado de 3 olhos e a Besta de Armadura Dourada, eles entraram nas ruínas enquanto o Avatar Cor de Sangue permanecia do lado de fora. O Guerreiro Dourado e a Fera de Armadura Dourada eram animais de estimação com corpos poderosos, enquanto a Noiva Fantasma tinha o corpo de um fantasma. Dr. Darkness era um animal de estimação épico, então Zhou Wen queria ver quem morreria entre eles. Através disso, ele poderia determinar o quão aterrorizantes eram os poderes internos. Os 4 animais de estimação entraram cuidadosamente nas ruínas e exploraram lentamente. Depois de caminhar por uma curta distância, um som estridente foi ouvido quando a cabeça do Guerreiro Dourado voou de seu pescoço e ele morreu instantaneamente. Exatamente como estava escrito nas informações. Morrendo de decapitação. Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Embora ele tenha lido com muito cuidado, ele não viu nenhuma criatura aparecer. Ele também não notou nenhuma flutuação de energia.
Foi como se um carrasco invisível tivesse arrancado a cabeça do guerreiro dourado. Rachadura. Enquanto Zhou Wen ponderava sobre o assunto, a cabeça do Dr. Darkness caiu no chão e ele morreu no local. Ele não ofereceu nenhuma resistência só porque era uma criatura épica. Sua morte foi igualmente limpa. Zhou Wen ainda não conseguia ver o que havia nas ruínas. Ele nem sabia dizer como o Dr. Darkness morreu. Não muito tempo depois, a besta de armadura dourada sofreu o mesmo destino. Da mesma forma, não teve chance de reagir. Ele morreu rapidamente e, em menos de 30 minutos, as 3 bestas companheiras de Zhou Wen, incluindo o épico Doutor Escuridão, foram mortas silenciosamente. Apenas a noiva fantasma permaneceu flutuando para frente. A noiva fantasma continuou em frente por um tempo, mas sua cabeça não foi decepada. Isso encantou Zhou Wen. Parece que esse poder é ineficaz contra fantasmas. Zhou Wen não se atreveu a entrar, mas com a noiva fantasma por perto, ela poderia explorar o caminho para ele. Zhou Wen não hesitou mais enquanto a acelerava. Ele começou sua busca nas ruínas, na esperança de descobrir alguma coisa. Talvez tenha sido porque o poder nas ruínas era tão assustador que nem mesmo Shimei Wangliang apareceu. Houve apenas um silêncio mortal. Além da chuva de sangue lá fora, tudo o que restou foram aqueles edifícios antigos decrépitos. Zhou Wen controlou a noiva fantasma para fazê-la procurar pistas em todos os tipos de edifícios degradados. Este era um jogo, então ele definitivamente não conseguia encontrar o ex-diretor e companhia aqui. No entanto, era impossível para eles desaparecerem no ar. Eles devem ter ido a algum lugar. Tudo o que Zhou Wen queria era encontrar o lugar. No acampamento, os soldados que guardavam a porta de repente viram alguém na frente deles correndo como um louco. Eles levantaram apressadamente seus rifles. Pare! Não se mova mais, ou então atiraremos. Um soldado avisou apressadamente ao ver que a pessoa estava atacando. Porém, essa pessoa não parou e continuou correndo como um louco. No momento em que o soldado estava prestes a dar um tiro de advertência, de repente percebeu que a pessoa usava o mesmo uniforme militar que ele. No entanto, por estar coberto de sangue, a maioria das partes de seu uniforme militar ficaram vermelhas escuras. É Liu Shengzi. Ele não seguiu Madame Lan até o antigo campo de batalha. Por que ele está voltando sozinho? Onde está Madame Lan e o resto? Um dos soldados olhou mais de perto e reconheceu instantaneamente quem era aquela pessoa. Ele ficou chocado e rapidamente avançou para recebê-lo. Liu Shengzi, que estava coberto de sangue, atacou quando viu os dois. Os 2 soldados rapidamente o seguraram. Rápido, rápido, diga ao ajudante An, Madame está em perigo, salve-a imediatamente, se houver algum atraso, será tarde demais, Liu Shengzi disse ansiosamente enquanto tossia sangue. Fim do capítulo. Capítulo 264 Ruínas do túnel. Liu Shengzi, o que aconteceu? Lu Yongxian perguntou enquanto olhava para Liu Shengzi, que estava sendo tratado em um leito de doente. Os ferimentos de Liu Shengzi foram horríveis. Sob o tratamento de uma besta companheira com habilidades de cura, sua vida foi salva. No entanto, seus ferimentos ainda exigiram um período mais longo de tratamento. Comandante, diga rapidamente ao ajudante An que Madame Lan está presa nas ruínas. Envie rapidamente alguém para ajudá-la. Será tarde demais se demorarmos mais, disse Liu Shengzi ansiosamente. O ajudante An entrou nas ruínas antigas há 2 dias. Shu Wen perguntou. Liu Shengzi ficou surpreso ao ouvir isso. Ele balançou a cabeça e disse, o ajudante An já entrou nas ruínas. Isso é estranho. Diga-me claramente o que aconteceu com Madame Lan, Lu Yun perguntou primeiro. Liu Shengzi disse apressadamente, entramos no antigo campo de batalha com Madame Lan e encontramos muitas coisas estranhas. No entanto, sob a liderança de Madame Lan, conseguimos chegar às ruínas onde o velho senhor já se tornou extremamente bizarro. Muitas de nossas bestas companheiras foram decapitadas lá. Finalmente, Madame Lan descobriu uma maneira de entrar com segurança nas ruínas.
Devido à perda excessiva de sangue, Liu Shengzi sentiu um pouco de sede ao engolir a saliva antes de continuar. Nas ruínas, encontramos uma entrada que leva ao subsolo. No início, usamos muitas de nossas bestas companheiras para explorar a área, mas nada aconteceu. No entanto, quando Madame Lan conduziu o grupo para baixo, a entrada para a passagem foi selada, porta de pedra. E então, Shu Wen pressionou. Liu Shengzi ofegou algumas vezes antes de continuar. 3 horas depois, a porta de pedra na entrada se abriu automaticamente e o velho Qiu saiu correndo. A essa altura, o velho Qiu estava coberto de sangue e eu quase não conseguia ver a cor de seu uniforme militar. Ele correu e me entregou diretamente um estranho artefato de pedra. Em um tom muito urgente, ele me disse para passar o artefato de pedra para o ajudante An e pedir ao ajudante An que conduzisse os homens às ruínas para salvar Madame Lan ou seria tarde demais. Ele estava com tanta pressa que falou de maneira delirante. Ele disse que o artefato de pedra é uma chave que abre algumas portas. O artefato de pedra precisa ser devolvido antes que a porta possa ser aberta para salvar Madame Lan, seja rápido, ou será tarde demais. Ele repetia, e as poucas pessoas que deixamos guardando o local não conseguiam dizer uma palavra. No momento em que estavam prestes a fazer perguntas, o velho Qiu de repente cuspiu um bocado de sangue e faleceu. E o artefato de pedra? Lu Yongxian perguntou. Liu Shengzi exibiu uma expressão de culpa. Mesmo pessoas como Madame Lan e o velho Qiu foram incapazes de lidar com a situação na passagem de pedra, então seria impossível para nós fazê-lo. Após nossa discussão, planejamos retornar com o artefato de pedra e relatar a situação. O antigo campo de batalha é simplesmente muito assustador. Alguns de nossos irmãos morreram enquanto eu mal sobrevivi. O artefato de pedra foi engolido por uma criatura dimensional com cabeça de ancião e corpo de leão ao longo do caminho. Segure-o. Você ainda se lembra onde está aquela criatura dimensional? Lu Yongxian perguntou depois de pensar um pouco. Eu sei aproximadamente a localização, mas me pergunto se a criatura dimensional ainda está lá, disse Liu Shengzi. Tudo bem, Shu Wen, faça o seu melhor para tratar os ferimentos de Liu Shengzi. Todos os outros, preparem-se para ficar de prontidão. Preparem-se para partir a qualquer momento, disse Lu Yongxian. Comandante Lu, como o ajudante An já se foi, provavelmente não será de muita utilidade entrarmos, certo? Um oficial de meia-idade perguntou. Lu Yongxian disse, quando Liu Shengzi e companhia retornaram, eles não encontraram o ajudante An. Portanto, mesmo que o ajudante An chegasse às ruínas, ele não saberia da existência do artefato de pedra, muito menos saberia que ele foi engolido por uma criatura dimensional. Temos que entregá-lo a ele. Não podemos fazer muito, mas matar uma criatura dimensional não deve ser difícil. Além disso, Liu Shengzi ainda está familiarizado com a situação, isso não permitia dúvidas. Neste momento, Lu Yongxian era o oficial de mais alta patente. Como ele já havia decidido, ninguém duvidou dele. Eles voltaram para se preparar para entrar no antigo campo de batalha. Shu Wen também queria ir, mas Lu Yongxian rejeitou seu pedido. Lu Yongxian queria que ela ficasse para cuidar de Zhou Wen, para garantir que nada acontecesse com ele. Comandante, deixe-me ir. Minhas habilidades de cura podem reduzir o número de vítimas. Zhou Wen pode simplesmente ser retirado pelas mulheres soldados do corpo médico, pediu Shu Wen mais uma vez. Fique para trás para cuidar de Zhou Wen. Isso é uma ordem. Se alguma coisa acontecer com ele, você será levado à corte marcial. Não há absolutamente nenhum espaço para negociação, disse Lu Yongxian com firmeza. Ele havia dito isso de maneira descontraída antes, mas sabia que o antigo campo de batalha era muito perigoso. Eles seriam colocados em grave perigo se avançassem, e ele não queria que Shu Wen corresse o risco. Shu Wen abriu a boca, mas ficou sem palavras. Ela era um soldado, então só podia obedecer às ordens de Lu Yongxian. No entanto, ela se sentiu extremamente indignada. Zhou Wen estava jogando em seu quarto, mas ele usava o brinco do ouvinte da verdade o tempo todo, para poder ouvir claramente os sons próximos.
Quando Liu Shengzi retornou, o lugar estava um pouco longe de onde Zhou Wen dormia. Zhou Wen não ouviu, mas quando Lu Yongxian e os outros se prepararam para partir, ele ouviu a comoção. Quando ele saiu para dar uma olhada, Lu Yongxian e o resto já tinham embarcado em seus veículos e partido. 2 jipes e um caminhão enorme estavam saindo do acampamento. Zhou Wen percebeu o que tinha acontecido. Ao ver Shu Wen parada na entrada do acampamento, ele se aproximou e perguntou, enfermeira-chefe Shu, o que aconteceu? Para onde o comandante Lu e o resto estão indo? Por que você está pedindo tanto? Você ousa ir ao antigo campo de batalha para resgatar vidas. Volte e jogue seu jogo, Shu Wen retrucou. Shu Wen acreditava que se não fosse por Zhou Wen, ela não teria sido deixada para trás. Resgatar vidas no antigo campo de batalha. Quem eles vão resgatar? Ouyang Lan ou Ansheng? Zhou Wen ficou alarmado enquanto perguntava apressadamente. Não é da sua conta quem está sendo resgatado. Shu Wen não queria falar muito com Zhou Wen. Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Ele sabia o quão perigoso era o antigo campo de batalha, e foi por isso que a família An convidou tantos especialistas épicos de fora. No entanto, se o comandante Lu e aqueles oficiais de baixa patente entrassem no antigo campo de batalha, era basicamente o mesmo que se enviarem para a morte. Enfermeira-chefe Shu, acredito que você ainda não sabe que Ouyang Lan é na verdade minha mãe, certo? Espero que você possa entender meus sentimentos e me contar o que aconteceu, disse Zhou Wen quando viu que Shu Wen não estava disposto a contar o que tinha acontecido. Para quem você está mentindo? A senhora Lan só tem 2 filhos, a supervisora e a senhorita Anjing. Você acha que é a supervisora? Ou a senhorita Anjing? Shu Wen disse com um beicinho. Você deveria saber sobre o novo casamento de Ouyang Lan, certo? Eu sou filho do novo marido dela. Quem você acha que eu sou para ela? Zhou Wen perguntou. Shu Wen olhou para Zhou Wen com descrença. Fim do capítulo. Capítulo 265 Indo para as ruínas. Se não fosse pela minha identidade, por que você acha que Ansheng quer que todos vocês cuidem de mim? Vendo a hesitação de Shu Wen, Zhou Wen foi contra sua consciência e disse, meu relacionamento com Ouyang Lan é muito bom, assim como uma mãe e um filho biológicos, ocorrido. Shu Wen hesitou por um momento. Acreditando que não era segredo, ela contou todo o incidente a Zhou Wen. Depois que Zhou Wen ouviu isso, ele se virou e saiu do acampamento. Embora Lu Yongxian fosse um especialista épico, ele não tinha muitas pessoas capazes sob seu comando. Os oficiais de baixo escalão que ele havia contratado estavam basicamente no estágio lendário. Com suas habilidades, era muito difícil lidar com as criaturas dimensionais no antigo campo de batalha. A sobrevivência deles não teve nada a ver com Zhou Wen, mas se eles não conseguissem recuperar o artefato de pedra, Ouyang Lan poderia muito bem morrer. Pode até ser possível que o ex-diretor também estivesse na passagem subterrânea de pedra, então Zhou Wen não teve escolha a não ser recuperá-lo. Ei, onde você está indo? Shu Wen perseguiu Zhou Wen apressadamente quando o viu saindo do acampamento. Vou ajudar o comandante Lu e o resto a recuperar o artefato de pedra, disse Zhou Wen. Pare de brincar. Você é apenas um estudante. Por que você está brincando? Shu Wen parou Zhou Wen apressadamente. Lu Yongxian queria que ela cuidasse de Zhou Wen, então ela não podia deixá-lo fazer nada precipitado. Enfermeira-chefe Shu, você é o mais alto comandante do corpo médico e também o melhor médico. Por que não participou desta operação? Zhou Wen perguntou a Shu Wen. Shu Wen bufou e disse, é tudo por sua causa. Se não fosse pelo fato de que eu tinha que ficar e cuidar de você, eu definitivamente teria ido. Então você deveria ficar aqui obedientemente e parar de causar problemas. Então você realmente não vai. O antigo campo de batalha está repleto de perigos. Como o melhor pessoal médico aqui, como você pode ficar para trás e assistir impotente enquanto seus camaradas morrem sem fazer nada? Camaradas que podem claramente viver, mas terão que morrer porque você não estava lá. Você pode realmente ficar à vontade.
Zhou Wen olhou para Shu Wen enquanto pronunciava claramente cada palavra. A expressão de Shu Wen mudou ligeiramente, mas ela ainda disse: tudo o que você disser é inútil. Devemos ficar no acampamento e não ir a lugar nenhum. Caso contrário, não poderei responder ao comandante Lu, ao ajudante An e à senhora Lan. Aspas. O comandante Lu pediu que você me protegesse, certo? Zhou Wen disse depois de pensar um pouco. Isso mesmo. Shu Wen assentiu. Ele não disse que não posso sair do acampamento militar, certo? Zhou Wen perguntou novamente. Bem, Shu Wen hesitou. Já que ele não disse que eu não tenho permissão para ir, e ele quer que você me proteja, isso significa que você irá aonde eu for, certo? Zhou Wen acrescentou. Shu Wen ficou um pouco surpreso. Então, você quer ir ou não? Zhou Wen olhou para Shu Wen com um olhar ardente. Não, não posso deixar você correr o risco, Shu Wen lutou internamente. Vamos até o Rio de Sangue para dar uma olhada. Não vamos atravessá-lo. Esperar aqui é muito torturante. Você deseja esperar em algum lugar próximo, certo? Zhou Wen disse com um olhar sincero. Bem, Shu Wen ainda estava muito hesitante. De qualquer forma, preciso dar uma olhada. Cabe a você decidir se quer ir. Zhou Wen contornou Shu Wen e caminhou em direção à entrada do acampamento. Shu Wen cerrou os dentes, mas não impediu Zhou Wen enquanto o expulsava do acampamento. Shu Wen sentiu que um sujeito mimado como Zhou Wen, que ficou enfiado dentro do acampamento e comeu tônicos suplementares, definitivamente não teve coragem de entrar no antigo campo de batalha. A principal razão pela qual ela concordou foi que também estava ansiosa. Se ela continuasse esperando no acampamento, ela se sentiria muito desconfortável. Na verdade, ela queria ir mais do que Zhou Wen. Suas palavras já haviam abalado sua determinação. Quanto tempo você acha que vai demorar para caminhar? Suba. Shu Wen convocou um leão branco. Era extremamente majestoso e ainda mais alto que um cavalo. Zhou Wen originalmente queria invocar sua montaria, mas ela não era muito rápida. Não foi tão rápido quanto ele correu, então foi inútil. Vendo o leão branco de Shu Wen correndo rapidamente, Zhou Wen deu um pulo e sentou-se atrás dela. Shu Wen ordenou que o leão branco corresse a toda velocidade e perseguiu na direção que o comandante Lu e os demais haviam ido. Não vá muito rápido, disse Zhou Wen de repente a Shu Wen. Shu Wen ficou um pouco surpresa antes de entender o que Zhou Wen queria dizer. Se corressem rápido demais e acabassem alcançando o comandante Lu e companhia, com certeza seriam perseguidos. Shu Wen grunhiu. Ao ver as tropas de longe, ela diminuiu um pouco a velocidade. Shu Wen conduziu o leão branco na frente enquanto Zhou Wen continuava jogando. A noiva fantasma encontrou o túnel e os degraus de pedra nas ruínas. No entanto, parecia haver algum poder terrível dentro de si que fez a noiva fantasma hesitar. Zhou Wen sabia que a noiva fantasma devia ter sentido alguma coisa, mas infelizmente ela não conseguia expressar. Zhou Wen só podia sentir vagamente que ela estava com medo de alguma coisa e não ousou entrar na passagem. Como a noiva fantasma não se atreveu a entrar, Zhou Wen não teve escolha a não ser pensar em uma maneira de entrar. Ouyang Lan e o ex-diretor podem estar presos lá dentro. Mesmo que ele não entrasse no futuro, ele sabia que Ansheng definitivamente entraria. Se ele pudesse descobrir com antecedência qual era o perigo lá dentro, ele poderia alertar Ansheng, reduzindo assim seus sacrifícios e dando-lhes uma chance maior de resgatar Ouyang Lan e o ex-diretor. Que tipo de poder exerce a decapitação nas ruínas? Zhou Wen já havia reiniciado o jogo algumas vezes e pensado em vários métodos, mas ainda não conseguia descobrir que tipo de poder era. Mesmo a luz da penetração do Dr. Darkness não conseguiu detectar nenhum problema nas ruínas. Zhou Wen hesitou por um momento antes de transformar o Dr. Darkness em sua forma de companheiro. Ele viu que o corpo do Dr. Darkness se transformou em um feixe de luz que se agarrou ao avatar cor de sangue como uma ilusão. Zhou Wen ficou um pouco surpreso ao perceber que na coluna de habilidades do avatar cor de sangue havia habilidades, bisturi, combater veneno com veneno e luz de penetração.
O estado de alma do Dr. Darkness na verdade imbuiu seus poderes no mestre, permitindo que o mestre os usasse. Zhou Wen ficou encantado ao controlar o avatar cor de sangue para voltar às ruínas. Logo, ele encontrou um Wang Liang. Zhou Wen sabia como o Dr. Darkness matou Wang Liangs, então ele ativou a luz da penetração e disparou um raio contra ele. Sob a luz da penetração, o corpo de Wang Liang parecia ficar transparente, todos os meridianos e órgãos internos podiam ser vistos claramente. Zhou Wen imediatamente viu uma pequena conta preta fluindo rapidamente dentro do Wang Liang. A conta tinha apenas o tamanho de um grão de arroz e era extremamente discreta. Moveu-se a uma velocidade extremamente rápida, como um cardiógrafo. Além disso, não apresentava nenhum padrão, dificultando a captura de sua trajetória. Zhou Wen entendeu imediatamente como matar Wang Liang. Com os passos fantasmas ativados, Zhou Wen apareceu instantaneamente atrás do Wang Liang. Com o bisturi, um feixe de luz branca condensou-se em um bisturi e instantaneamente perfurou o corpo do Wang Liang e atingiu a conta pulsante. Bam! Assim que a conta se quebrou, o corpo do Wang Liang desabou em uma poça de líquido preto que se espalhou pelo chão. O jogo também notificou que ele havia matado um Epic Wang Liang. Contanto que eu consiga entender as habilidades e fraquezas de uma criatura épica, não será impossível matá-la com minha força atual. Zhou Wen sentiu cada vez mais a importância de conhecer a si mesmo e também ao inimigo. Fim do capítulo. Capítulo 266. Você está maluco? Ambas as margens do Rio de Sangue eram dois mundos completamente diferentes. De um lado, o tempo estava perfeito, enquanto do outro lado, houve uma tempestade sangrenta que se estendeu por milhares de quilômetros. Montanhas e rios foram tingidos de sangue, como se estivessem no inferno. Quando Zhou Wen e Shu Wen chegaram à margem do rio sangrento, Lu Yongxian já havia conduzido os oficiais para o outro lado do rio. Enfermeira-chefe Shu, por que você está aqui? Um oficial de baixa patente que estava para trás cumprimentou rapidamente Shu Wen quando a viu. É um pouco perturbador ficar na guarnição. Vamos apenas esperar aqui o retorno do comandante Lu e do resto, disse Shu Wen enquanto avaliava o interior do veículo. Embora achasse que não deveria cruzar o rio e tivesse que obedecer às ordens e cuidar de Zhou Wen, ela não pôde deixar de olhar dentro do carro, na esperança de encontrar as capas de chuva personalizadas restantes. Sem a capa de chuva personalizada, não era possível mover 1 centímetro na chuva de sangue. Ao entrar em contato com as gotas de chuva, eles se tornariam lunáticos. Entrar seria suicídio. Infelizmente, o número de capas de chuva personalizadas era limitado. Ouyang Lan e Yansheng levaram 2 lotes, um após o outro. Não sobraram muitos depois disso. Lu Yongxian e os outros obtiveram apenas cerca de 10 conjuntos, então apenas cerca de 10 pessoas cruzaram o rio. Os outros só podiam esperar aqui para recebê-los. Sem nenhuma capa de chuva personalizada, Shu Wen ficou extremamente desapontado. Era impossível para ela sequer pensar em atravessar o rio agora. Zhou Wen ficou perto do rio de sangue e olhou para a chuva de sangue com emoções confusas. Antes de vir para Zuolu, ele acreditava que definitivamente não entraria no antigo campo de batalha. Tudo o que ele precisava fazer era brincar lá fora e fornecer ajuda. Mas agora, ele tinha que atravessar o rio e entrar pessoalmente naquele lugar aterrorizante. Espero que não haja necessidade de usar as palavras deixadas pelo professor. Zhou Wen não achou que seria muito perigoso. Ele já havia adquirido uma melhor compreensão do antigo campo de batalha no jogo. Contanto que ele não entrasse nas ruínas, não haveria muito perigo. Você ainda tem mais capas de chuva? Zhou Wen perguntou ao oficial. Shu Wen disse, o número de capas de chuva que temos é muito limitado. Não havia o suficiente para o comandante Lu e o resto, então como pode sobrar? Descanse para retornar. Com as habilidades do comandante Lu e do ajudante An, eles definitivamente serão capazes de salvar Madame Lan e o velho senhor Ouyang e retornar em segurança com eles.
Zhou Wen ficou perto do rio de sangue e olhou para o outro lado do rio antes de dizer lentamente, você está certo. A Sheng e companhia são excelentes. Talvez eles possam retornar em segurança. Com isso dito, Zhou Wen parou por um momento enquanto o brilho em seus olhos gradualmente se tornava mais nítido. Então, ele disse, infelizmente, sou uma pessoa que não gosta de jogar. Não posso sentar aqui e esperar que a agulha da roda da fortuna pare. Não posso ver a agulha oscilar entre a sorte e a sorte, azar. Quero controlar a agulha e a roda e fazê-los parar na posição que desejo. Quanto mais Shu Wen processava o que dizia, mais ela sentia que algo estava errado. Assim que sua expressão mudou ligeiramente e ela estava prestes a dizer algo, ela viu Zhou Wen correr em direção ao rio de sangue, seu corpo envolto em uma armadura preta. Em poucos passos, ele alcançou a beira da margem do rio e saltou, atravessando o rio. Shu Wen e companhia ficaram chocados. Sem qualquer hesitação, Shu Wen estendeu a mão e pegou um guarda-chuva ao lado dela. Ao mesmo tempo, ela convocou um pássaro estranho que brilhava com relâmpagos. O estranho pássaro relâmpago se transformou em um par de asas e pousou atrás dela. Embora Zhou Wen estivesse usando uma armadura, a armadura não poderia proteger todo o seu corpo, então ainda haveria chuva de sangue tocando. Para Shu Wen, as ações de Zhou Wen eram semelhantes a um desejo de morte. As asas relâmpago nas costas de Shu Wen bateram enquanto ela instantaneamente cruzava o céu como um relâmpago. Ela alcançou Zhou Wen, que estava prestes a entrar na chuva de sangue. Ela agarrou o ombro dele e abriu o guarda-chuva para bloquear a chuva que caía. Você é louco? Zhou Wen olhou para Shu Wen perplexo. Era impossível para o guarda-chuva bloquear toda a chuva de sangue. Além disso, Shu Wen usava principalmente o guarda-chuva para cobrir o corpo de Zhou Wen, então muitas gotas de chuva de sangue respingaram em seu corpo. Embora ela já tivesse invocado sua besta companheira do tipo armadura para protegê-la, ela foi incapaz de envolver todo o seu corpo com ela. Algumas gotas de sangue respingaram em suas bochechas. Zhou Wen não conseguia entender por que Shu Wen faria isso. Ela não tinha nada a ver com ele e nem parecia gostar dele. No entanto, ela arriscou sua vida para correr. Isso era algo que Zhou Wen não conseguia entender. Você é quem está maluco. Volte comigo. Shu Wen agarrou Zhou Wen e exerceu sua força com as asas, tentando voar de volta para o outro lado. No entanto, ela ainda subestimou a capacidade infecciosa da chuva de sangue. Num instante, seus olhos ficaram vermelhos, como se estivessem prestes a pingar sangue. Sua consciência de repente ficou turva quando ela quase fez com que Shu Wen caísse no rio de sangue. Com apenas um pouquinho de racionalidade, Shu Wen jogou Zhou Wen do outro lado do rio quando ela pousou na margem do rio de sangue. Ela ficou imóvel na chuva com um guarda-chuva na mão, sabendo que não poderia voltar. Apenas espere pacientemente que o comandante Lu e o resto voltem. Você não é mais uma criança. A voz de Shu Wen gradualmente ficou rouca e seus olhos gradualmente ficaram ferozes. O sangue já havia começado a fluir deles. ****, seu ****, quando o oficial do outro lado viu essa cena, ele sentiu vontade de despedaçar Zhou Wen enquanto rugia com raiva. Zhou Wen estava no ar enquanto olhava para Shu Wen com uma expressão estranha. Ele era uma pessoa emocionalmente indiferente, então não conseguia entender por que Shu Wen faria tal coisa por um estranho de quem ela não gostava. Mas naquele momento, ele não queria que ela morresse. Como se estivesse pisando no espaço vazio, seu corpo circulava como um pássaro. No ar, ele avançou para a margem oposta como uma flecha, atirando em direção a Shu Wen, que segurava um guarda-chuva. Quando Shu Wen viu Zhou Wen retornando no ar novamente, ela quis dizer algo, mas sua consciência ficou embaçada quando emoções violentas encheram sua mente. Matar, matar, matar. Shu Wen só queria matar e ver sangue. Qualquer coisa viva em seus olhos parecia imunda para ela. Era como se apenas matar e sangrar pudessem fazê-la se sentir confortável. Estrondo. Ela jogou o guarda-chuva na mão e deixou-o cair no chão.
Pressionando as palmas das mãos enquanto o par de asas atrás dela estalava com um raio, ela atacou com ambas as mãos como se estivesse envolvida por um raio. Um raio disparou em direção a Zhou Wen. Os policiais do outro lado observaram o desenrolar da cena, mas não puderam fazer nada. A angústia os deixou loucos. Do ponto de vista deles, Zhou Wen estava definitivamente condenado a enfrentar tal ataque de Shu Wen no ar. Mesmo que tivesse sorte de não morrer no ataque, ele acabaria como Shu Wen no momento em que aterrissasse no rio de sangue. O relâmpago azul serpenteou em direção a Zhou Wen como se estivesse prestes a engoli-lo. No entanto, na linha de visão de todos, a figura de Zhou Wen de repente ficou embaçada quando ele desapareceu no ar, deixando os oficiais atordoados. Quando viram Zhou Wen novamente, perceberam que ele já estava parado do outro lado do rio. Ele estava parado atrás de Shu Wen, emitindo uma leve luz branca. Ele segurou o guarda-chuva que estava prestes a cair no chão com uma das mãos e segurava algo na outra. Ele então esfaqueou Shu Wen diretamente no pescoço. Shu Wen, de olhos vermelhos, imediatamente ficou mole quando Zhou Wen segurou um guarda-chuva em uma das mãos e Shu Wen na outra. Ele saltou no ar e voltou para a margem oposta como um falcão. Fim do capítulo. Capítulo 267. Pessoa estranha na chuva. Não venha! Zhou Wen gritou friamente enquanto parava os oficiais que corriam. Ele colocou Shu Wen, que gemia de dor, no chão e disse: "Você tem água? Traga-me um pouco de água." Os oficiais olharam para Zhou Wen, que estava coberto de sangue, e seus olhos pareciam estranhos e complicados. Eles não tinham como conectá-lo ao ex-aluno pródigo. Sim, um dos policiais atendeu e rapidamente trouxe uma garrafa de água. "Basta jogá-lo fora e trazer mais um pouco", disse Zhou Wen. O policial rapidamente jogou a garrafa de água e os outros policiais também foram buscar mais água. Shu Wen sentiu como se todo o seu corpo estivesse sendo esfaqueado por agulhas. Ela estava tão desconfortável que não conseguia dizer uma palavra. No entanto, sua mente estava muito mais clara. Ela observou Zhou Wen usar água para lavar a chuva de sangue de seu rosto e cabelo antes de finalmente lavar a chuva de sangue de sua armadura. Então, ele a levantou e a colocou em um pedaço limpo de grama. "Ela vai se recuperar daqui a pouco. Cuide bem dela." Zhou Wen olhou para Shu Wen antes de se levantar e voar através do rio novamente. Shu Wen suportou a dor enquanto pressionava as mãos contra o chão para apoiar a parte superior do corpo. Ao ver a figura de Zhou Wen desaparecer na chuva de sangue, uma expressão inexplicável apareceu em seu rosto. Os policiais a cercaram e perguntaram: "Enfermeira-chefe Shu, você está bem?" "Estou bem." Shu Wen ainda sentia muitas dores, mas sentia que sua condição estava melhorando. Ela não sabia como Zhou Wen tinha feito isso. Até este ponto, eles ainda não tinham inventado um método para resistir eficazmente à chuva de sangue. Só se poderia resistir à chuva de sangue se o seu físico fosse forte o suficiente, no estágio épico, juntamente com algumas habilidades de energia primordial protetoras. Uma vez que alguém era infectado pela chuva de sangue, não havia tratamento adequado. Como enfermeira-chefe, Shu Wen sabia o quão aterrorizante era a chuva de sangue. No entanto, Zhou Wen não só foi capaz de ignorar o vírus da chuva de sangue, mas também foi capaz de remover o vírus da chuva de sangue de seu corpo. Isso a deixou incrédula. Não havia como conectar Zhou Wen com o estudante pródigo que ficava preso o dia todo jogando e consumindo tônicos. Será que, enquanto alguém entrar na família An, aqueles que não têm o sobrenome An se tornarão estranhos? Outra figura apareceu na mente de Shu Wen. Era um homem de aparência inofensiva que sempre sorria. Zhou Wen era extremamente parecido com o homem que ela conheceu naquela época. Zhou Wen passou rapidamente pela chuva de sangue. Ele teve que alcançar rapidamente Lu Yongxian e companhia e rastreá-los para encontrar aquele Shi. Depois de ouvir a descrição de Shu Wen, Zhou Wen sabia que a entidade que engoliu o artefato de pedra era definitivamente um Shi.
Eles não conseguiram ver nada na chuva de sangue, mas Zhou Wen poderia usar os poderes do ouvinte da verdade para compreender o que estava ao seu redor. Logo encontrou o comandante Lu e companhia. No entanto, para surpresa de Zhou Wen, o comandante Lu e companhia não foram longe. Eles estavam avançando muito lentamente. Embora usassem capas de chuva personalizadas, a chuva de sangue afetou sua visibilidade. Eles não ousaram se mover muito rapidamente, com medo de esbarrar em criaturas dimensionais. Uma vez que suas capas de chuva fossem rasgadas, eles morreriam. Zhou Wen não sabia onde estava o Shi, então ele só pôde segui-los pacientemente. Felizmente, houve a chuva de sangue. Zhou Wen não precisava ficar muito longe deles, nem precisava se esconder muito. Tudo o que ele precisava fazer era segui-los, já que ninguém poderia descobri-lo na chuva de sangue. Com um guarda-chuva na mão, Zhou Wen avançou lentamente através da chuva de sangue enquanto observava a situação à frente. Se encontrassem outras criaturas dimensionais, Zhou Wen teria que garantir sua segurança, para garantir que pudessem encontrar o Shi que engoliu o artefato de pedra. Lu Yongxian usava uma expressão pesada enquanto avançava através da chuva de sangue. Mesmo no estágio épico, ele tinha apenas um alcance de visibilidade de 10 metros. Ele estava cego para qualquer coisa além disso. Sob tais circunstâncias, era como se estivessem em uma floresta perigosa. A chuva de sangue ao redor deles era como um arbusto denso, e era possível que uma cobra venenosa saltasse dele a qualquer momento. Até o próprio Lu Yongxian ficou aterrorizado, muito menos aqueles oficiais lendários. De repente, Lu Yongxian sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando um sentimento sinistro surgiu em seu coração. Ele imediatamente gritou: "Tenha cuidado! Pode haver um ataque inimigo." Lu Yongxian acreditou em sua intuição. Isso foi algo forjado ao longo dos anos no campo de batalha. Embora não fosse necessariamente preciso, salvou sua vida muitas vezes. O grupo olhou em volta, mas foi inútil. A chuva de sangue afetou a visão deles, impedindo-os de ver qualquer coisa. Lu Yongxian fez o possível para olhar para frente, mas por mais que tentasse, as gotas de chuva rapidamente turvaram as cenas. Ele distinguiu vagamente uma figura andando na frente dele. Ele deu uma olhada cuidadosa, mas não conseguiu confirmar o número. "Quem está na frente? Diga alguma coisa se você for humano." Lu Yongxian gritou, mas ninguém respondeu, exceto o som da chuva. No entanto, conforme a figura se aproximava, Lu Yun finalmente viu claramente. Era uma pessoa estranha com cabelo preto caído. Ele estava encharcado pela chuva de sangue e sua pele estava manchada de sangue. Era certo que mesmo sendo humano, ele provavelmente era um monstro agora. "Isso é um fantasma, um fantasma", Liu Shengzi imediatamente gritou ao ver a figura, sua voz cheia de medo. "Equipe de vanguarda, ataque!" Lu Yongxian convocou sua besta companheira. Era um golem de pedra que poderia resistir ao poder da chuva de sangue. Os outros oficiais também convocaram as poucas bestas companheiras que poderiam suportar a chuva de sangue enquanto avançavam ao lado do golem de pedra. As poucas bestas companheiras usaram suas diversas habilidades para atacar a pessoa estranha que caminhava lentamente pela chuva de sangue. O golem de pedra épico, em particular, atingiu a cabeça da pessoa estranha com um soco terrível. Bam! A cabeça da pessoa estranha explodiu antes que todo o seu corpo explodisse, espalhando-se em um líquido preto. O grupo de oficiais aplaudiu, mas no meio dos aplausos seus rostos congelaram. Isso ocorreu porque as bestas companheiras manchadas com o líquido preto pareciam ser neve que entrou em contato com o carvão em chamas enquanto emitiam grandes quantidades de gás branco. Algumas bestas companheiras lendárias derreteram instantaneamente em uma poça de líquido. O corpo do golem de pedra estava cheio de buracos devido à corrosão e seus braços estavam quebrados. Uma de suas pernas corroeu e quebrou ao cair na poça de sangue. Sob os olhares horrorizados do grupo, o líquido negro coagulou mais uma vez na pessoa de cabelos pretos, que tinha metade do rosto coberto por cabelos pretos. Ele abriu a boca e deu-lhes uma risada silenciosa e misteriosa.
Isso deixou o couro cabeludo de todos formigando enquanto sofriam arrepios. Eles desejaram poder imediatamente se virar e fugir. Porém, como soldados, embora estivessem apavorados, eles ainda ergueram as armas e lançaram seu ataque mais intenso contra a pessoa estranha no momento em que ouviram a ordem de Lu Yongxian. Os raios da espada e do sabre se cruzaram enquanto o soco de Lu Yongxian era tão violento quanto uma erupção vulcânica. Foi o ataque mais dominador sob o aumento do Life Soulfire General. Poderia até derreter ouro maciço. Fim do capítulo. Capítulo 268. A pessoa sob o guarda-chuva. A figura da pessoa estranha moveu-se rapidamente como um espírito errante em meio ao ataque. Ele apareceu e desapareceu aleatoriamente como um fantasma, fazendo com que todos os ataques falhassem. O soco explosivo dominador de Lu Yongxian criou uma ravina com mais de 10 metros de comprimento, evaporando grandes quantidades de sangue, mas não causou nenhum dano à pessoa estranha. Um dos oficiais recuou em estado de choque. A pessoa estranha apareceu na frente dele e seus olhos estavam completamente pretos, sem branco. Ele olhou para ele através dos cabelos e o deixou horrorizado. Ele não pôde deixar de gritar e recuar. No entanto, a mão da pessoa estranha já havia agarrado seu pescoço, sua mão parecia uma garra medonha. Como você ousa? Lu Yongxian deu um soco tempestuoso enquanto as chamas rugiam como um tigre. Porém, a figura da pessoa estranha desapareceu na chuva de sangue. Quando ele apareceu novamente, ele estava atrás do oficial. Suas garras horríveis estavam a poucos minutos de agarrar a cabeça do oficial. Instantaneamente, todos sentiram um arrepio em seus corações. Eles sabiam muito bem que com uma morte seria apenas uma questão de tempo até que todos eles fossem exterminados. Se alguém não conseguisse encontrar uma maneira de derrotar a criatura dimensional, eles seriam facilmente eliminados. A única saída era escapar. Lu Yongxian também sabia disso muito bem. Portanto, ele já havia se preparado para dar ordem de retirada, esperando que o maior número possível deles pudesse escapar. Ele então conteria essa criatura dimensional aterrorizante sozinho. Ele estava disposto a sacrificar sua vida. No momento em que as garras da pessoa estranha estavam prestes a agarrar a cabeça do jovem oficial, um raio de luz brilhante brilhou de longe e pousou na pessoa estranha. Sob a luz, a pessoa estranha inconscientemente ergueu as mãos para bloquear o rosto. Então, ele olhou na direção da luz brilhante. Todos vocês, voltem. Quando uma voz soou, o oficial finalmente reagiu e saiu correndo do alcance da pessoa estranha. Os outros oficiais, incluindo Lu Yongxian, subconscientemente recuaram para longe. Zumbir. Com um zumbido ressonante, uma lâmina de bambu riscou o céu, rasgando a chuva de sangue e apunhalando direto no corpo da pessoa estranha. Então, o corpo da pessoa estranha se transformou em uma poça de líquido preto que se espalhou pelo chão. A lâmina de bambu foi deixada diagonalmente incrustada na terra coberta pela chuva de sangue. No entanto, ao contrário de antes, a pessoa estranha não reviveu novamente. Em vez disso, ele gradualmente se misturou com a chuva de sangue e se infiltrou na lama. Lu Yongxian e companhia olharam na direção da lâmina de bambu. Eles não sabiam quem os havia salvado. No entanto, Lu Yun achou a voz bastante familiar. Ele também parecia ter visto essa estranha lâmina de bambu em algum lugar antes, mas não conseguia se lembrar onde. Logo, eles viram uma figura andando pela poça de sangue. Essa pessoa segurava um guarda-chuva na mão, mas não usava a pesada e volumosa capa de chuva personalizada que usava. Essa pessoa estava usando apenas uma armadura preta comum enquanto caminhava pelo sangue. Seu corpo entrou em contato com o sangue, mas ele não foi infectado pelo vírus da chuva de sangue. Lu Yongxian não pôde deixar de suspirar de espanto, pensando que a pessoa que segurava o guarda-chuva à sua frente devia ser um especialista épico extremamente poderoso. Lu Yongxian percebeu que o guarda-chuva parecia familiar. Depois de pensar cuidadosamente, ele percebeu que também tinha um. Porém, ele o deixou no jipe e não o trouxe consigo. Seria inútil em um lugar como este.
A pessoa com o guarda-chuva caminhou até a lâmina de bambu que estava plantada diagonalmente no chão. Ele estendeu a mão para retirá-lo e embainhá-lo. Como seu rosto estava obscurecido pelo guarda-chuva, Lu Yunxian não conseguia ver seu rosto com clareza. Ele fez uma saudação militar padrão e disse: "Obrigado por nos salvar, meu amigo. Gostaria de saber se você pode deixar um nome." "Eu, Lu Yunxian, da 7ª Brigada do Exército Sunset, 3º Batalhão, sou eternamente grato. Com certeza irei e retribuirei algum dia." Ao ouvir Lu Yunxian falar, a pessoa olhou para ele. O guarda-chuva inclinou-se ligeiramente para cima e Lu Yunxian finalmente viu o rosto da pessoa claramente. Então, ele ficou completamente atordoado. Sua boca estava aberta, sem palavras. Não apenas Lu Yunxian, mas todos os oficiais dos 3 campos arregalaram os olhos, incrédulos, ao olharem para o rosto revelado sob o guarda-chuva. Eles ficaram todos pasmos. A chuva de sangue continuou a cair, mas fora isso, houve um silêncio mortal. "Comandante Lu, não resta muito tempo. Vamos nos apressar e encontrar a criatura dimensional que engoliu o artefato de pedra." Zhou Wen avançou com a lâmina de bambu na mão. Ele originalmente não queria mostrar seu rosto, mas Lu Yunxian e os outros claramente não eram páreo para Wang Liang. Na verdade, a força de Lu Yunxian não era inferior à de Wang Liang, especialmente com seus poderes de fogo sendo eficazes contra ele. No entanto, nesta chuva de sangue sem limites, seus poderes elementares do fogo foram grandemente suprimidos, enquanto o Wang Liang foi grandemente aumentado. Apenas sua capacidade de viajar através de líquidos aumentou muito sua velocidade, evitando que o ataque de Lu Yunxian pudesse tocá-lo. "Jovem mestre Wen, ajudante An ordenou que eu cuidasse bem de você e absolutamente não permitisse que você entrasse no antigo campo de batalha." A maneira como Lu Yunxian se dirigiu a Zhou Wen foi a mesma de antes, mas seja pelo tom ou atitude, agora eles eram completamente diferentes. Os soldados obedeciam às ordens e respeitavam os especialistas. No passado, eles viam Zhou Wen como um descendente pródigo. Portanto, por mais honrosa que fosse a identidade de Zhou Wen, eles não o trataram com nenhum respeito. No entanto, Zhou Wen veio sozinho ao antigo campo de batalha e matou a criatura dimensional contra a qual eles eram indefesos. Ele até salvou a vida de um de seus camaradas. Esses feitos conquistaram imediatamente seu respeito. "Mas eu já estou aqui, certo?" Zhou Wen olhou para Liu Shengzi e perguntou: "A que distância fica de onde você encontrou aquela criatura dimensional?" "Ainda faltam cerca de 5 quilômetros", respondeu Liu Shengzi inconscientemente. "Comandante Lu, se for possível, deixe seus subordinados retornarem para o outro lado do rio de sangue. Você, Liu Shengzi, e eu podemos então viajar com pouca bagagem e prosseguir a toda velocidade", disse Zhou Wen a Lu Yunxian. Estar em um lugar como este não era diferente do suicídio para esses oficiais lendários. "Jovem mestre Wen, leve-nos junto. Não temos medo da morte. Podemos explorar o caminho para você. Jovem mestre Wen, leve-nos junto. Podemos ajudar." Antes que Lu Yunxian pudesse dizer qualquer coisa, os oficiais imediatamente gritaram, mostrando extrema agitação. Zhou Wen franziu a testa ligeiramente. Ele realmente não entendia o que se passava na cabeça dessas pessoas. Era como se fosse uma coisa gloriosa enviar-se para a morte. Talvez o ditado esteja certo. O tipo de liderança determina o tipo de seguidores. A julgar pela forma como Shu Wen, Lu Yunxian e os demais agem, posso imaginar que tipo de líder eles têm. Zhou Wen de repente sentiu que o homem que ele nunca levou a sério poderia ser mais assustador do que ele imaginava. Zhou Wen não tinha ideia de como um líder poderia fazer um soldado querer morrer. No mínimo, ele não podia, nem queria fazer isso. Retorne imediatamente ao rio de sangue e faça os preparativos para qualquer vítima resgatada. Isso é uma ordem. Lu Yunxian sabia que ele havia sido muito idealista anteriormente. Oficiais lendários e suas bestas companheiras eram inúteis aqui. As armas de fogo do ouro primordial eram quase inúteis.
Deixá-los ficar para trás não seria diferente de mandá-los para a morte. Ele ordenou estritamente que os oficiais voltassem por onde vieram, deixando Liu Shengzi e Zhou Wen para trás. Lu Yongxian olhou para Zhou Wen e disse: Jovem mestre Wen, tenho uma pergunta para você. Por favor, responda-me com sinceridade. Fim do capítulo. Capítulo 269 Pedra Xi. O que? Zhou Wen franziu a testa. Você planejou entrar no antigo campo de batalha antes de vir para Zuzu? Ou decidiu no último minuto? Lu Yongxian perguntou. Há alguma diferença se eu já tivesse um plano? Zhou Wen perguntou. Sim, se você já tivesse feito um plano, naturalmente teria feito muitos preparativos. Não seria tão fácil morrer aqui. Se for apenas um impulso do momento, eu o mandarei de volta, não importa o que aconteça, disse Lu Yongxian. Eu realmente fiz muitos preparativos. Não deveria ser tão fácil morrer. Vamos lá, não temos tempo a perder. Precisamos encontrar o artefato de pedra e levá-lo para as ruínas o mais rápido possível. Zhou Wen olhou para Liu Shengzi e disse: lidere o caminho. Apenas ande para frente. Se eu não disser pare, continue andando. Liu Shengzi assentiu. Devido à chegada de Zhou Wen, o medo em seu coração diminuiu significativamente. Eles já haviam encontrado o Wang Liang, e muitos morreram. No entanto, Zhou Wen matou um facilmente. Isso fez muito para amenizar seu medo. O trio continuou. Embora fossem menos numerosos, a atmosfera não era tão opressiva quanto antes. Lu Yongxian observou Zhou Wen caminhando à frente com o guarda-chuva aberto. Ele achou isso um tanto estranho, não tendo como conectar este Zhou Wen ao que ele conhecia antes. Pare! Lu Yongxian de repente ouviu a voz de Zhou Wen e parou apressadamente para olhá-lo. Vendo Zhou Wen olhando para frente, ele traçou o olhar de Zhou Wen e não viu nada além da chuva de sangue. Liu Shengzi, recue agora. Zhou Wen caminhou na frente de Liu Shengzi e puxou sua lâmina de bambu. Quando a chuva atingiu a lâmina, nenhuma gota permaneceu nela enquanto eles corriam direto para baixo. Mesmo na chuva, a lâmina de bambu permaneceu imaculada enquanto brilhava com um brilho frio. Depois de um tempo, Lu Yongxian viu outra pessoa estranha caminhar pela chuva e se aproximar deles. Parecia idêntico à pessoa estranha que eles conheceram antes. Ele não pôde deixar de ficar em alerta enquanto reunia suas forças para se preparar para a batalha. Zhou Wen imediatamente se moveu enquanto seus olhos disparavam um feixe de luz que brilhava no corpo da pessoa estranha. No segundo seguinte, a figura de Zhou Wen havia desaparecido. Quando ele apareceu novamente, a lâmina de bambu perfurou o corpo da pessoa estranha, fazendo-a explodir em uma massa de líquido preto. Um cristal dimensional caiu como resultado. Lu Yongxian olhou para Zhou Wen enquanto achava isso cada vez mais bizarro. Ele se perguntou se Zhou Wen realmente era um estudante no estágio lendário. Neste lugar aterrorizante onde até mesmo um especialista em estágio épico estava pisando em gelo fino, ele parecia estar no controle de tudo. Ele poderia facilmente matar uma criatura dimensional, contra a qual nem ele era impotente, com um golpe de seu sabre. Vamos continuar, disse Zhou Wen a Liu Shengzi enquanto pegava o cristal dimensional. Sim, jovem mestre Wen. Liu Shengzi estava muito mais animado. Depois de responder, ele deu grandes passos para frente, o medo em seu coração aparentemente diminuiu. Durante o resto da jornada, Zhou Wen e companhia não encontraram nenhuma criatura dimensional. Não havia muitas criaturas dimensionais no antigo campo de batalha para começar, mas cada uma delas era aterrorizante e tinha suas próprias características únicas. Se não fosse pelo profundo entendimento que Zhou Wen tinha delas que ele adquiriu do jogo, bem como pelo conhecimento do método para combater essas criaturas dimensionais, os três teriam morrido há muito tempo. Depois de caminhar por mais de 5 quilômetros, eles ainda não viram nenhum sinal do Shi que Liu Shengzi havia mencionado. Não se sabia se Liu Shengzi os havia levado na direção errada ou se aquele Shi já havia ido para outro lugar. Velho Liu, quanto mais temos que ir? Lu Yongxian também sentiu que eles tinham ido longe demais e perguntou.
Liu Shengzi coçou a cabeça e disse, já deveríamos ter chegado à área onde o encontramos, mas por algum motivo, não vimos nenhum vestígio dele. Quando Liu Shengzi disse isso, Zhou Wen e Lu Yongxian sentiram que algo estava errado. Se aquele Shi realmente tivesse deixado esta área, onde eles poderiam encontrá-lo quando o antigo campo de batalha era tão grande? Além disso, não havia apenas um Shi no campo de batalha. Como eles saberiam qual foi o que engoliu o artefato de pedra? Não ande mais. Vamos tentar procurar nas proximidades. Os Shimei Wangliang que Zhou Wen encontrou no jogo estavam todos em uma área fixa. Eles não se afastaram muito. No entanto, isso era realidade e não um jogo. Ninguém sabia se o Shi permaneceria aqui. Os três ajustaram sua direção ligeiramente e procuraram nas ruínas ao redor. Depois de procurar com apreensão por um tempo, Zhou Wen ficou agradavelmente surpreso ao encontrar um Shi. No entanto, depois de ver o Shi, Zhou Wen franziu a testa e disse a Liu Shengzi, confirme se é aquele monstro que engoliu o artefato de pedra que você trouxe de volta. Zhou Wen tinha visto muitos Shi no jogo. Eles eram quase idênticos na aparência, então não havia diferença. No entanto, este Shi era claramente diferente dos que Zhou Wen tinha visto. Normalmente, eles estavam todos em armaduras de escamas pretas. Embora parecessem estranhos, pareciam seres vivos. O Shi na frente dele era diferente. Seu corpo era branco acinzentado e parecia uma escultura de pedra. Se não tivesse caminhado lentamente, Zhou Wen definitivamente não teria acreditado que era uma coisa viva. Liu Shengzi não conseguiu vê-lo a princípio. Somente quando o Shi se aproximou ele finalmente o viu claramente. Seu rosto estava cheio de perplexidade. Pela aparência, não parece errado, mas aquele que vimos parecia uma coisa viva. Porque esta parece uma estátua de pedra. No momento em que Liu Shengzi disse isso, o Shi rugiu quando uma chama cinza subiu de seu corpo. Então, Zhou Wen e companhia sentiram o chão tremer violentamente. Não é bom. Rápido, esquive. Zhou Wen voou e, no instante em que seus pés deixaram o chão, lanças de pedra perfuraram o chão. Lu Yongxian e Liu Shengzi também pularam, esquivando-se das afiadas lanças de pedra. Eles não tiveram a capacidade de resistir à chuva de sangue. Se eles fossem apunhalados pelas lanças, mesmo que sobrevivessem, provavelmente ainda estariam mortos se suas capas de chuva personalizadas fossem danificadas. Zhou Wen ficou alarmado e confuso. Este Shi era um pouco diferente do que ele tinha visto no jogo. Ele ainda tinha habilidades diferentes. O Shi rugiu enquanto avançava. Como não sabia nada sobre isso, Zhou Wen não se atreveu a lutar com força. Ele convocou o Guerreiro Dourado de 3 Olhos, na esperança de testar os poderes do estranho Shi. Embora o Guerreiro Dourado de 3 Olhos estivesse apenas no estágio lendário, ele tinha a providência vital do Corpo Dourado e a habilidade Poder Dourado invulnerável. Anteriormente, ele era capaz de resistir de 2 a 3 golpes de Shi no jogo sem morrer. Vendo o Guerreiro Dourado de 3 Olhos parado em seu caminho, o Shi revirou os olhos e disparou 2 feixes de luz cinza embaçados que dispararam diretamente para ele. Vendo outra habilidade que ele nunca tinha visto antes, Zhou Wen imediatamente se sentiu ameaçador. No entanto, já era tarde demais para ele dispensar o Guerreiro Dourado de 3 Olhos. Quando a luz pousou, seu corpo quebrou como vidro temperado. No segundo seguinte, foi reduzido a fragmentos que caíram por todo o chão. Ele foi morto. Fim do capítulo. Capítulo 270 O Estranho Shi. Zhou Wen sentiu seu coração estremecer de dor. Embora o Guerreiro Dourado de 3 Olhos fosse apenas um animal de estimação lendário, era extremamente raro. Além disso, era um tanque. Zhou Wen sempre o usou para explorar o jogo, então, com ele morto, era impossível para ele reviver como no jogo. A tatuagem de Zhou Wen que representava o Guerreiro Dourado de 3 Olhos também desapareceu. Isso fez Zhou Wen perceber que isso não era um jogo e que ele só tinha uma vida. Se ele morresse, era isso. Lu Yongxian soltou um rugido e atacou com um punho explosivo e flamejante.
As chamas aterrorizantes avançaram em direção ao Stone Shi como um tigre feroz. Um feixe de luz saiu dos olhos do Stone Shi mais uma vez e colidiu com o tigre flamejante. Uma violenta explosão ocorreu no ar e o tigre flamejante e o feixe de luz se dissiparam juntos. Chamas explodiram do corpo de Lu Yongxian, como se um general em chamas o tivesse possuído. Ele continuamente lançava chamas com os punhos, cada soco como um feroz ataque de tigre enquanto avançavam em direção ao Stone Shi. Embora o feixe de luz que o Stone Shi disparou fosse poderoso, a velocidade com que disparou foi relativamente lenta. O intervalo de tempo entre os tiros foi um pouco longo, por isso foi incapaz de suportar os numerosos socos de tigre em chamas. Vendo que mais de 10 tigres flamejantes estavam prestes a acertá-lo, ele rugiu e o gás cinza sobre seu corpo condensou-se em um dragão de pedra branco acinzentado. O dragão de pedra abriu a boca e respirou fundo antes de engolir os tigres flamejantes. Nem sequer fez barulho, como se seu estômago fosse um abismo sem fundo. Embora o poder do dragão de pedra Life Soul fosse assustador, Zhou Wen já tinha visto isso no jogo. Ele não ficou surpreso, mas sim feliz em ver algo que sabia. No mínimo, este estranho Stone Shi ainda mantinha alguns de seus poderes e características. Não foi completamente diferente. Zhou Wen não tinha intenção de ajudar Lu Yongxian na batalha contra o Stone Shi. Em vez disso, tudo o que ele fez foi observar de lado. Afinal, ele estava apenas no estágio lendário. Antes de descobrir os pontos fortes e fracos do Stone Shi, mesmo que ele subisse para ajudar, não seria de muita utilidade. Pode até afetar o desempenho de Lu Yongxian. Às vezes, a observação apropriada pode ser mais eficiente do que o combate direto. Zhou Wen esperou pacientemente ao lado por uma oportunidade. Lu Yongxian era de fato o comandante de um batalhão. Seus poderes flamejantes eram extremamente tempestuosos. Além de serem um pouco lentos, os demais aspectos foram considerados bastante impressionantes entre os da fase épica. Além disso, com o aumento da alma vital flamejante, Lu Yongxian continuou atacando com o punho do tigre flamejante sem quaisquer sinais de esgotamento da energia primordial. O homem e Shi travaram uma batalha intensa, mas o Stone Shi claramente manteve a vantagem. O dragão de pedra Life Soul em seu corpo poderia devorar todos os socos flamejantes do tigre de Lu Yongxian com uma única inspiração. Parecia que era completamente fácil. Felizmente, o dragão de pedra não foi capaz de redirecionar os ataques como os Purple Air Bells. Apenas engoliu o ataque, caso contrário, teria sido ainda mais assustador. O Stone Shi não conseguiu romper o punho flamejante do tigre de Lu Yongxian e ficou um pouco irritado. Na verdade, tentou atacar Lu Yongxian, atingindo diretamente o punho flamejante do tigre. Acabou recuando do golpe, mas seu corpo não sofreu nenhum dano. Com um rugido, correu novamente. O dragão de pedra engoliu em seco e a luz nos olhos do Stone Shi brilhou em raios cinzentos. Ele rompeu com força a estanqueidade do punho do tigre flamejante e bateu em Lu Yongxian. Lu Yongxian convocou apressadamente algumas bestas companheiras porque seu melhor golem de pedra já havia morrido na batalha anterior. Embora os poucos que ele pudesse usar não fossem ruins, eles não eram tão bons quanto o golem de pedra. O Stone Shi causou estragos quando suas garras gigantescas o atacaram enquanto espalhavam seus raios oculares. Em instantes, todas as bestas companheiras que Lu Yongxian convocou foram mortas. Zhou Wen ficou secretamente alarmado quando viu isso. O Stone Shi não usou a habilidade de fumaça negra do Shi comum. Isso deixou Zhou Wen um tanto desamparado. Durante o jogo, Zhou Wen usou os sinos de ar roxos para absorver a fumaça preta do Shi antes de deixá-lo provar seu próprio remédio. A fumaça negra possuía poderosos poderes hipnóticos que nem mesmo o Shi conseguia suportar. Portanto, Zhou Wen foi capaz de matar facilmente o Shi. No entanto, este Stone Shi não liberou nenhuma habilidade de fumaça negra o tempo todo. Zhou Wen não tinha como absorver isso, mesmo que quisesse. Agora, tudo que posso fazer é absorver o raio cinza do Stone Shi.
Vendo que Lu Yunxian não era mais capaz de resistir, Zhou Wen não pôde esperar mais. Ele convocou o Purple Herbal e, com um flash, chegou ao lado de Lu Yunxian. O raio do Stone Shi foi direcionado a Lu Yunxian, então quando Zhou Wen apareceu na frente dele, ele ergueu o sino de ar roxo para encontrar o raio cinza que se aproximava. Imediatamente, ele viu uma luz embaçada penetrar no interior do sino, como se tivesse sido sugado como macarrão. Então, Zhou Wen segurou o sino e sacudiu-o no Stone Shi. Um espesso pilar de luz cinza foi expelido da boca do sino enquanto disparava em direção ao Stone Shi. Bam! O raio disparado dos olhos do Stone Shi colidiu com o pilar de luz do sino. No entanto, foi quebrado. Assim como o pilar de luz estava prestes a pousar em seu corpo. O dragão de pedra Life Soul soltou um rugido enquanto abria a boca e inalava. Ele engoliu o pilar de luz, evitando qualquer dano ao Stone Shi. De fato, não funciona. Zhou Wen estava um pouco deprimido. Anteriormente, quando ele usava a fumaça preta para lidar com o Shi, se o dragão negro Life Soul sugasse a fumaça preta, ele também cairia em um sono. Agora, não havia nenhum benefício. Lu Yunxian aproveitou a oportunidade para atacar o Stone Shi, mas seus ataques não foram eficazes. Zhou Wen confiou nos poderes de seu Purple Herbal para absorver os raios do Stone Shi enquanto ele uniu forças com Lu Yunxian. Tudo o que ele podia fazer era segurar o Stone Shi, mas matá-lo era quase impossível. Em pouco tempo, os socos de Lu Yunxian começaram a enfraquecer. Embora ele tenha sido aumentado pelo Flaming General, seu consumo de energia primordial era muito alto. Ele não conseguiu segurar por muito mais tempo. Zhou Wen permitiu que o Doutor Escuridão o possuísse enquanto ele usava a luz da penetração para iluminar o Shi de pedra, mas o resultado deixou Zhou Wen alarmado. Sob luz da penetração, o corpo do Shi de pedra estava coberto por um borrão cinza que o impedia de ver através de qualquer coisa. O que está acontecendo? Por que não consigo ver através disso? Zhou Wen ficou alarmado e confuso. Anteriormente, quando ele estava lutando contra Wang Liangs e X, ele podia usar a luz da penetração para observar o interior de seus corpos. Mas agora, era completamente ineficaz. Isso só poderia significar que este Shi de pedra era extraordinário. Poderia ser que este Shi de pedra é o Shi que devorou o artefato de pedra. O artefato de pedra o afetou, fazendo-o sofrer uma mutação tão estranha. Zhou Wen secretamente adivinhou. Naquele momento, a paciência do Shi de pedra parecia estar completamente esgotada pela dupla. Ele rugiu quando o dragão de pedra emitiu um rugido de dragão antes de cuspir um bocado de fumaça cinza. A fumaça cinza parecia a fumaça preta normal do dragão negro, mas a cor era um pouco diferente. Zhou Wen não teve o luxo de tempo para pensar. Ele levantou o Purple Herbal e sugou a fumaça cinza enquanto a via surgir no interior do Purple Herbal. Fim do capítulo. Tentei não fazer nada na vida que envergonhasse a criança que fui, José Saramago.